votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias é adiada para agosto. Senadores fazem um balanço da pauta prioritária de votações no plenário, lançado o portal do Congresso Nacional na internet. Ministro da Justiça fala no Senado sobre a espionagem americana e mais segurança para os motociclistas. Freios ABS podem se tornar obrigatórios nas motos. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento adiou para o mês de agosto a votação do relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O PT, partido governista de maior bancada na Câmara e a segunda maior no Senado, não foi. A oposição obstruiu e faltou quórum para votar o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que contém os princípios para a elaboração do orçamento do ano que vem. Infelizmente, agora vamos ter que empurrar para o dia 6 de agosto a votação do relatório preliminar da LDO. Dificulta tremendamente o andamento desta comissão, é exatamente a discussão das emendas impositivas. A PEC do orçamento impositivo obriga o governo a liberar o dinheiro das emendas do Congresso. Cada parlamentar pode destinar até 15 milhões de reais. Nos últimos anos, esses recursos foram retidos para pagar os juros da dívida pública. A PEC, com votação marcada para agosto, provocou a divisão dos aliados. Tem o apoio do PMDB, de outros partidos da base e da oposição. Ou acaba de vez com essas emendas parlamentares, ou elas existindo, elas têm que atender o interesse público e elas têm que ser de execução impositiva, porque aí ninguém vai ficar trocando emenda por voto. 90% dos parlamentares são a favor do orçamento impositivo. Então, se no caso do orçamento impositivo, que venha para o debate. Sem votar a LDO, o Congresso não pode sair de recesso entre 18 e 31 de julho, como está previsto na Constituição. O presidente Renan Calheiros disse que pode convocar os parlamentares, mas não há sessão marcada no período. Havendo necessidade, convocaremos sessões do Congresso Nacional a qualquer momento. Em agosto, depois de votar o relatório preliminar da LDO, os parlamentares têm 10 dias úteis para apresentar emendas e, em seguida, apreciar o relatório final. O novo cronograma da LDO pode atrasar o envio da lei orçamentária ao Congresso, com prazo máximo até 31 de agosto. A LOA precisa ter uma regra para ser executada, para poder ser enviada para esta comissão para deliberação. É ruim porque todos os prazos ficam muito apertados. O líder do governo no Congresso, senador José Pimentel, não comentou o adiamento da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sobre o funcionamento do Senado entre 18 e 31 de julho, o presidente Renan Calheiros informou que vários líderes partidários assinaram um requerimento pedindo que não sejam realizadas sessões plenárias nesse período. A próxima sessão de votações está marcada para 1º de agosto no Senado. E o Congresso deve se reunir em 20 de agosto para apreciar vetos presidenciais. O presidente Renan Calheiros e os senadores fizeram um balanço positivo da pauta prioritária de votações das últimas semanas. O presidente Renan Calheiros disse que o Congresso Nacional está atento e aberto à sociedade brasileira. Destacou que nas últimas semanas, em resposta às manifestações populares, o Senado aprovou quase 40 proposições, entre propostas de emenda à Constituição e projetos de lei. As manifestações, além de cobranças pontuais na melhoria da qualidade do serviço público, contribuíram para desenferrujar as estruturas burocratizadas do processo legislativo, tornando-o mais ágil e mais permeável às demandas sociais. O presidente disse que a sociedade pode e deve pautar os assuntos do Congresso Nacional. Se existe alguém que pode e deve pautar o Congresso Nacional, é exatamente a sociedade brasileira. Não há nenhum demérito nesta relação Congresso-sociedade brasileira. Antes ser pautado pela sociedade do que ser esquecido por ela. Antes ser pautado pela sociedade do que ser pautado por forças que trabalham no dia a dia contra a democracia. Senadores também comentaram o ritmo das votações, acelerado pelas manifestações de junho. Esse controle social, ele
foi estímulo, foi motivação, foi catalisador para que nas últimas semanas nós pudéssemos enfrentar e fazer um conjunto de debates, enfim. Esse movimento deu ao Senado da República uma outra performance. É fundamental destacar que este clima presente no coração da sociedade brasileira não está adormecido. Esse clima, é importante que nós compreendamos que esse clima é latente, é presente e nós ainda temos muitas respostas. Quando eu digo nós, congressistas, isso deve ser entendido também por parte dos demais poderes da República. Que essa nova ordem na casa não seja apenas sazonal, em razão das pressões das ruas, mas uma atividade normal que o povo espera de todos nós quando recebemos nas eleições a consagração do voto popular. O presidente do Senado afirmou ainda que propostas sobre a reforma política e sobre outros projetos, como o do passe livre para estudantes, vão ser analisados em agosto. As respostas estão sendo dadas e os projetos que necessitam de estudos sobre os impactos financeiros estão sendo analisados para serem deliberados já em agosto, no segundo semestre. O presidente do Senado, Renan Calheiros, já enviou para a sanção da presidente Dilma Rousseff 2 projetos aprovados que constavam da pauta prioritária do Senado. Seguiram para o Palácio do Planalto a proposta que define regras para reprimir o crime organizado e o projeto que institui o Sistema Nacional de Combate à Tortura. Também foi encaminhada para a sanção a medida provisória que refinancia as dívidas dos agricultores do Nordeste e torna hereditária a licença para explorar o serviço de táxi. Os presidentes do Senado, senador Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, lançaram hoje o portal do Congresso Nacional na internet. A cerimônia foi na sala de audiências da presidência do Senado. O site traz informações sobre pautas específicas do Congresso, como orçamento da União, medidas provisórias e vetos presidenciais. No endereço www.congressonacional.leg.br, o portal do Congresso reúne as informações atualmente distribuídas entre os portais da Câmara e do Senado e facilita o acesso dos internautas ao Legislativo. Para os presidentes das duas casas, a novidade é um passo importante para a transparência do poder legislativo brasileiro. Não posso deixar de registrar aqui, senador Renan, esse avanço desta casa na sua ainda maior abertura, mostrando, portanto, por completo a toda a sociedade brasileira como é seu dever, porque é esta casa mais legítima, mais verdadeira, mais transparente do povo brasileiro. O lançamento hoje do portal do Congresso Nacional na linha da transparência e controle social, como todos estão vendo, é um grande avanço. O portal do Congresso complementará a disponibilização à população brasileira das atividades parlamentares quando estão reunidos Senado e a Câmara, além daquelas que já eram publicadas pelas duas casas do Congresso. Deste modo, toda a sociedade brasileira terá absoluto controle dos atos e gastos praticados pelo Congresso Nacional. Veja a seguir, ministro da Justiça fala sobre o esquema especial de segurança para a Jornada Mundial da Juventude e os freios ABS podem ser obrigatórios em motocicletas.